Boa noite, mais um vídeo que nós estamos produzindo, o Elano Diniz, a Cris e eu, para mostrar um pouco da visão da Igreja Cristã Manancial da Graça. A Igreja Cristã Manancial da Graça, como vocês já devem saber, ela é oriunda de outra igreja, de mais de 35 anos, mas há 5 anos que nós estamos como Igreja Cristã Manancial da Graça. No primeiro vídeo, a gente explicou o porquê do nome, o porquê que é igreja, o porquê que é cristã, o porquê que é manancial e o porquê que é da graça. Mas hoje nós queremos expandir mais a nossa conversa e ler um pouquinho, uma síntese, algo por cima do nosso credo, porque muitas pessoas perguntam: pastor, o que é que vocês creem? No que vocês creem? E são pessoas de Belém de Pará, pessoas de Santa Catarina, pessoas de Manaus, pessoas de Porto Velho, de outros lugares, que pediu: pastor, grave, explique para nós que estamos mais distantes um pouquinho da crença e sempre esteja passando para nós, para a gente entender um pouco da visão da sua igreja. O nosso credo diz o seguinte: compreendendo que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus, nela mantém todos os ensinos capazes de tornar o humano agradável a Deus e habilitado à vida eterna com Ele. A base de nossa fé é a cristocêntrica, ou seja, Jesus Cristo é o centro, é a nossa hermenêutica, é o Evangelho, com o seu Evangelho da Graça, é que nos direciona toda a Bíblia. A Bíblia só é compreendida perfeitamente através de Jesus, porque Jesus foi quem definiu Deus. O único teólogo verdadeiro é Jesus, porque ele define Deus. Muitas coisas que a gente lê no Antigo Testamento, a gente vai entender através de Jesus, porque Jesus sempre dizia assim: está escrito, porém eu vos digo. Então, o que Jesus simplificou, falou com seu Evangelho da Graça, é o que a Manancial adere para ela, como vida. Então, nós estamos exercendo o nosso direito à liberdade de crença, como prescreve o artigo 19, inciso 1, e o artigo 150, inciso 6, da Constituição Federal de 1988. Extraímos os princípios abaixo aqui no qual nós cremos. A primeira coisa é que nós cremos em um só Deus. Ele é eternamente subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus é tanto o Pai, é tanto o Filho e é tanto o Espírito Santo, onde nós conhecemos como Trindade, a Trindade. Ele é um só Deus, não são 3 deuses, mas um Deus que subsiste em 3 pessoas. Ele é tanto o Pai, ele é tanto o Filho e ele é o Espírito Santo. Na Bíblia há dezenas de versículos onde a gente vê o Pai sendo o Filho sendo o Pai e o Espírito Santo sendo o Pai e o Filho. Então a gente vê eles trabalhando de maneiras um pouco diferentes, mas sendo um só Deus. Isso pode acontecer com Deus, tudo pode acontecer. É incrível para nós, que somos limitados, mas para Deus, não há dificuldades desse tipo para Deus. Deus, ele pode sim subsistir em 3 pessoas, sendo só Deus, uma só essência. Então a Trindade nos ensina isso desde o Concílio de Nicéia, de muitos anos atrás, centenas de anos atrás, no século IV, se eu não me engano. A segunda coisa que nós cremos, já que a gente está fazendo uma síntese, não expandindo muito a questão, a segunda coisa é que nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. E nós cremos que a única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Toda a Escritura, Paulo diz para Timóteo, é inspirada por Deus. Então, nossa interpretação das Escrituras deve ser a partir de Cristo, como já falamos, através dos seus evangelhos. Só assim conseguimos interpretar o que Deus quer falar. Cristo é o único que define Deus de verdade. Em João 17, versículos 6 e 8, a gente vê: eu fiz conhecer aos homens. Jesus mesmo disse que fez conhecer Deus aos homens. Filipe perguntou: quem é o Pai? E onde é que está o Pai? E Jesus disse: eu sou o Pai.
Então, está vendo a mim? Está vendo o Pai. Então, como Deus vê na questão de gente, de pessoa, de alguns tratos, é o que Jesus fez. O que Jesus agiu, o que Jesus fez, é o que Deus é. Deus é o que Jesus é, o que Ele demonstrou aqui na Terra, nos poucos anos que Ele passou, 30 e poucos anos que Ele passou aqui na Terra. E a Bíblia Sagrada nós cremos que é realmente, ela é a nossa regra de fé e prática. Terceiro, cremos na concepção virginal de Jesus, através de Maria, em sua morte vicária e expiatória. Nós cremos também. Cremos em sua ressurreição corporal dentre os mortos e cremos na sua ascensão vitoriosa aos céus. Então, nós cremos que Jesus veio de uma virgem, Maria, que foi obra do Espírito Santo. Nós cremos, né, na concepção virginal de Jesus, através de Maria. Nós cremos na morte vicária e expiatória, né? E cremos na ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus, né? Que Jesus subiu aos céus. Quarto, cremos que Deus criou os céus e a terra, estabeleceu os tempos e as estações, mantendo o funcionamento de toda a criação por sua própria palavra e poder. Sendo Jesus Cristo, seu único Filho, o primado de toda a criação. Deus criou os céus e a terra e nós somos fruto da criação. Não foi um Big Bang, não foi uma explosão. Deus criou tudo que existe, é criação de Deus. Não abrimos mão disso. Quinto lugar, cremos que Deus, pela força da sua palavra, criou o ser humano para habitar na terra, macho e fêmea, como diz a Escritura lá em Gênesis, sendo da responsabilidade deste o povoamento do mundo, através da relação sexual entre o homem e a mulher, pelo casamento heterossexual. Ou seja, Deus criou o macho e depois criou a fêmea, para poder multiplicar sua criação de seres humanos. Através do relacionamento sexual, filhos seriam gerados e dariam número ao planeta Terra. Biblicamente, qualquer prática sexual entre os seres do mesmo sexo é antinatural e abominada por Deus na sua palavra. A gente vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. A gente vê Levítico 18, 22 ao 24. A gente vê Deuteronômio 23, 17, 18. E a gente vê 1 Timóteo 1, 10, onde deixa claro isso é antinatural aos olhos do nosso Deus. Nunca esquecendo que devemos amar, cuidar e proteger todos de qualquer tipo de violência. Tudo é explicado com amor e carinho. Não é porque alguém tem uma opção sexual diferente da Bíblia Sagrada que nós vamos odiar, que nós vamos perseguir. Isso aí não provém de Deus também. A pessoa decidiu optar pelo que ele quer, continuamos amando essa pessoa com muito carinho, mas nunca vamos concordar, que é questão de opinião, e a nossa opinião está alicerçada somente nas Escrituras Sagradas. Não é o achismo, eu acho isso. Não, estamos submissos ao que Deus diz na sua palavra. Mas respeitamos, né, os pontos adversos das pessoas. As pessoas têm direito de ser ou querer o que quiser. O homem tem um livre-arbítrio, tem a livre escolha. Agora, nós ensinamos o que as Escrituras ensinam, que Deus formou o macho e Deus formou a fêmea, os dois terão uma relação heterossexual, nascerem filhos e procriarem e dar número a toda a família e constituírem a família. Porque até agora nós sabemos que só nasce filhos através da relação sexual entre o homem e a mulher. Nunca esquecendo que devemos amar, cuidar e proteger todos de qualquer tipo de violência. Tudo é explicado com amor e carinho, como nós já falamos. Ressaltamos que as práticas pecaminosas perante Deus na sua palavra, seja de quem for, heterossexual ou homossexual, não são aceitas na comunidade religiosa como regras normais, por mais que a sociedade ache comum. Então, a questão de nosso fórum íntimo aqui, o fórum interno da gente, é que
não interessa se é homossexual ou heterossexual. Se o heterossexual adulterar, nós ensinamos que é errado. Se o heterossexual fornicar, ter relações com a namorada sem estar casado, também é errado. Se o homossexual tiver relações também, é errado. Então nós não estamos aqui separando. O hétero pode e o homo não pode. Não. Nenhuma prática condenada por Deus como pecado nós apoiamos. Nós ensinamos, mas também não jogamos fora a pessoa, não destratamos a pessoa, mas tratamos com amor as dificuldades que cada um tem. Então todos os seres humanos estão em pé de igualdade perante ao Senhor nosso Deus. Sexto, cremos que o casamento heterossexual é uma instituição criada por Deus, visando a reprodução humana, devendo esta ser respeitada e defendida. Não aceitamos qualquer atitude que leve ao seu desmerecimento, constituindo-se pecado qualquer práticas sexuais extraconjugais. Estamos baseados em Gênesis 2, 18, 24, Mateus 19, 4 ao 9, 1 Coríntios 6, 12 ao 20, Hebreus 13, versículo de número 4. 7. Cremos que todas as autoridades legalmente constituídas provêm de Deus. As leis humanas devem ser respeitadas e cumpridas por todos os cidadãos para que seja possível a vida em uma sociedade livre e democrática. Com exceção se tais leis contrariam as normas de conduta e de culto a Deus exaradas na Bíblia Sagrada, constituindo essas últimas em princípios de crença e consciência do cristão. Apóstolo Pedro mesmo diz: importa antes obedecer a Deus do que os homens. Se as leis dos homens não contrariam as leis de Deus, nós respeitamos as autoridades. Mas se as leis dos homens ferem os princípios de Deus, aí nós não estamos obrigados a isso, porque antes nosso dever é respeitar as leis do Senhor. Atos capítulo 4, versículos 19 ao 20, Romanos 13, do 1 ao 7, 1 Pedro 2, 3 ao 17, 19 ao 20, e a Constituição Federal no artigo 5º está nos defendendo sobre isso. 8. Que a verdadeira adoração a Deus se dá através da submissão do crente à sua palavra, por uma vida santa, irrepreensível na sociedade, pela celebração de atos espirituais em forma de cultos, através de uma liturgia organizada, sendo os templos os locais mais adequados para tal fim, crendo na afirmação bíblica da presença do próprio Jesus Cristo durante a realização dos cultos, devendo todos os participantes e demais pessoas que neles comparecerem ter compromisso digno e respeitoso, evitando qualquer conduta que produza escândalo ou tire os princípios da santidade e fé. Quando a gente diz respeitoso, não é porque não pode dançar no culto, não é porque não pode outra coisa, não. Dançar é uma forma que Deus aprovou, uma cultura israelita, cultura judaica religiosa do próprio Deus, onde nós expressamos a nossa alegria com danças, com júbilo, tocando, salmodiando o Senhor com muita alegria. Então dançar faz parte da adoração, do culto ao Senhor, como também qualquer expressão que seja para exaltação e adoração a Deus. Cremos que se as artes podem ser expressas como adoração ao Senhor, naquela época os discípulos se escondiam, aí o culto era resumido. Mas com a liberdade de crença foi adquirido novas formas de adoração sem ferir a nossa conduta santa. Ora, quando Jesus subiu aos céus, eles foram perseguidos, os discípulos. Eles se reuniam em cemitérios, se reuniam em casas, e bem baixinho para que ninguém escutasse, porque senão seriam todos mortos ali na hora. Então, durante centenas de anos, assim foi. Então, não havia, se você no Novo Testamento não vê um culto como fazemos hoje, é porque a diferença da época, do que estava acontecendo na época. Naquela época, eles não tinham condições de fazer isso. Hoje nós temos, e nós estamos no Ocidente, né? Noutra cultura, onde nós expressamos nosso amor a Deus de muitas maneiras, sem ferir a Deus. E Deus não está preocupado com que esses teólogos se preocupam, com que esses caras que sabem que acham sobre Deus e não sabem automaticamente de nada, com besteiras, besteirolas, coisinhas simples. Deus não está preocupado com coisinha pequena, não.
Deus, ele vê a vida, ele vê algo bem maior. Os religiosos, os fariseus, os saduceus, eles se preocupavam muito com os detalhes. E Deus se preocupava com a vida. Por isso que Jesus não batia com os religiosos. Os religiosos estavam preocupados se ia arrancar comida para comer no sábado. Era pecado, nem que morresse de fome. E Jesus disse, não, tem o sábado, foi feito para o homem, não o homem para o sábado, pode comer. E tinha que apedrejar a mulher, porque em adultério. Jesus pegou e mostrou que a vida da mulher, o arrependimento dela era mais importante do que cumprir uma regra de apedrejar. Enfim, está cheio de paradigmas quebrados por Jesus, porque ele valorizava mais a vida do que esses caprichos religiosos que só fez atrapalhar todo o processo da crença no verdadeiro Deus de Israel. 9. Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus é que podemos restaurar a Deus. Ou seja, o homem, quando ele ouve a palavra, crê na palavra e se arrepende, aí sim vem o processo de restauração. Deus vai redimir esse homem, Deus vai fazer um novo homem. As coisas velhas ficam para trás, eis que novas serão todas as coisas. Então nós cremos que o homem caiu, está em pecado e precisa se arrepender e crer em Jesus para ser salvo. 10. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo, pelo poder atuante do Espírito Santo e da sua palavra, para tornar o homem digno do reino dos céus. Lembrando que isso vem de Deus e não de regras legalistas, religiosas ou coisas parecidas. A restauração do homem vem da graça. O Espírito Santo de Deus é quem vai ensinando ao homem. O homem geralmente está em pecado, está com fardos. Quando chega numa igreja, no lugar de receber a graça de Deus, o amor de Deus, o ensinamento de Jesus, recebe um pacote de regras e normas, um pacote de fardos pesadíssimos que eles vão ter que carregar. E muitas coisas do que creem, muitas coisas do que ensinam, não estão baseadas nas escrituras sagradas, e sim em regras humanas. Então nós não cremos nessas regras humanas, nesses preceitos religiosos que sufoca a alma e esquece que a alma é aliviada pelo Espírito Santo de Deus através de Jesus de Nazaré. 11. Cremos no perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita, na eterna justificação da alma, como dons recebidos gratuitamente de Deus, pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. 12. No batismo efetuado por imersão no corpo inteiro uma só vez, em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo em Mateus 28:19, lá em Romanos 6:1-6 e Colossenses 2:12. Em caso de alguém impossibilitado de entrar nas águas, poderá ser feito por aspersão, porque o principal é o elemento que é a água, e não se é por imersão ou aspersão. Se está tudo normal, vamos por imersão, como Jesus fez e como era costume de entrar nas águas. Mas se por acaso não houver condições, a aspersão também é feito sem problemas. Nós não barramos isso aí, porque o elemento principal do batismo é a água. Então, o maior de tudo é a fé, tendo como exemplo o ladrão da cruz. Nem batizado foi nas águas, não tinha condições, mas alcançou o reino dos céus. Por isso o equilíbrio, tem que haver o equilíbrio caso por caso. A gente não pode ser extremista, não pode ser radical, não pode pegar algo que está escrito, fechar, sem ver todo um contexto. A gente tem que ver que aquele ladrão foi salvo, nem passou por discipulado, não passou por igreja, não passou por nada, passou a vida errando, estava preso, foi condenado e no último suspiro creu no Senhor Jesus e foi salvo. 13º, na necessidade e na possibilidade que temos de viver uma vida santa e irrepreensível, sendo a santificação cotidiana a única via do humano identificar-se e agradar a Deus, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhos do poder de Cristo. Ou seja, a santificação é necessária para a vida do crente. O crente tem que ser sal e luz. Claro que nós vamos errar ainda, teremos falhas, teremos muitas coisas para ser conquistadas, mas nós temos a promessa do Espírito Santo que estará nos ensinando, estará nos indicando, estará nos orientando, estará dando o caminho a seguir.
não quer dizer que a gente vai acertar tudo, que você vai olhar para alguém que diz que é crente e que não erra nada, é perfeito nos seus caminhos. Não existe e nunca existirá. Nós estamos em processo de aprendizado e o nosso mestre continua sendo Deus através do Espírito Santo que Ele vai nos ensinar. Quarto, a atuação dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, com equilíbrio, evitando os exageros. Ressaltamos o cuidado com as falsas profecias. Nós cremos nos dons espirituais? Cremos. Agora, muita manifestação que se diz que ser do Espírito Santo, não cremos. Não cremos nos exageros, não cremos nas falsas profecias, não cremos que para ser batizado do Espírito Santo tem que primeiro falar em línguas. Nós cremos que que línguas é um dom, como os outros dons, mas que nós podemos sim ser batizados do Espírito Santo através do fruto do Espírito Santo, onde há o autodomínio, onde há o domínio próprio, aliás, onde há a mansidão. Esse é um fruto que caracteriza que alguém é cheio do Espírito Santo. Claro, ele vai ter dons de língua, ele vai ter de dons de cura, pode ter, mas quando as línguas, que é algo que é muito enfatizado nas igrejas pentecostais, que nós somos também pentecostais, só que somos pentecostais reflexivos, nós meditamos, refletimos nas escrituras, nós seguimos o que Paulo orientou. Quando alguém falar em língua, que seja no máximo 3, e que haja intérprete um após o outro. Se não, fale consigo mesmo, porque as línguas servem para edificação nossa, e a igreja precisa de profecia, de palavra, para que as pessoas aprendam aquilo que está sendo ouvido e entendido. É isso que Paulo deixa bem claro e que a Manancial acredita. 15. Cremos na segunda vinda pré-milenal de Cristo, em 2 fases distintas. A primeira invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja, fiel da terra, antes da grande tribulação, e a segunda visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então nós cremos nessas 2 fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, né, que Cristo vem para arrebatar a sua igreja, fiel da terra. Ou seja, cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e a segunda visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então nós cremos desta maneira. 16, essa é a nossa escatologia, né? 16, que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo, para receber recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra, como está escrito em 2 Coríntios 5:10. Cremos também, 17, no juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Haverá um juízo, haverá um juiz, que é Deus, que vai julgar os justos e os ímpios, que vai julgar quem fez aquilo que agradou o seu coração e quem não fez. Ou seja, ninguém ficará impune. Seremos julgados por Deus. Está em Apocalipse capítulo 20, 11 e 15. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que fazemos aqui na terra, porque tudo que fazemos está escrito e será julgado pelo próprio Senhor. 18. Na vida eterna do gozo, felicidade para os fiéis, e a tristeza do tormento para os infiéis. Mateus 25, 46 deixa claro isso. Ou seja, nós cremos que existe sim um inferno, que existe sim uma condenação. Acreditamos que o céu também existe, como muitos teólogos liberais deixaram de acreditar. Nós acreditamos que o céu existe, e acreditamos que o inferno também existe, um lugar de tormento, um lugar que haverá essa separação, que Deus mesmo irá fazer, que Ele é o único que entende, o único que julga com perfeição. 19, somos salvos pela graça por meio da fé, não é por obras nossas, mas pela fé, como diz Efésios. Deus predestina a igreja, não indivíduos, mas a igreja, para ser salva, mas todos são convidados a ser dela, através da aceitação pessoal de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não fez uma eleição para alguns. Deus, quando morre, Jesus, quando morre na cruz, foi para que todos viessem ao arrependimento, como está escrito lá em Pedro, em tantos outros textos da Bíblia Sagrada. Ele veio para salvar toda a humanidade. Todos que caíram através de Adão, todos terão a oportunidade através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, todos têm a possibilidade de ser salvos. Agora, Deus é amor e não faz acepção de pessoas, isso é fato.
Deus prioriza o relacionamento e deixa o homem em liberdade de escolha. Se não fosse assim, não seria amor, e sim coação, força e posição. Não é amor. Uma coisa que força, que determina que eu tenho que amar, não é amor. O amor gera liberdade. O amor dá espaços para o outro dizer sim ou não, querer ou não querer. O amor respeita a liberdade da pessoa. O filho pródigo, em Lucas 15, deixa bem claro isso. O pai deixou o filho livre. O pai não queria que o filho fosse, mas não foi a vontade do pai prevalecida. O filho teve sua vontade e foi respeitado, e saiu, mas o pai continuou amando. Mas quando o filho notou que o pai era amor, voltou. Mas foi o filho que voltou e o pai o recebeu. Ou seja, existe a liberdade sim que Deus dá, porque Ele quer dar. É coisa de Deus e não invenção do homem. Deus é livre e não está preso em nenhum pacote teológico calvinista, ou arminiano, teísta aberto, ou qualquer que seja. Deus é além desse Deus que a gente aprende na teologia. O que foi nos revelado está em sua palavra e isso nos basta. Deus é amor e não determinou tudo o que acontece de ruim e bom na terra, pois a vontade dele não é aceita pela grande maioria, por isso que a gente ora, seja feita a tua vontade. 20. Não cremos na teologia da prosperidade. Não cremos nessa teologia que o homem tem que ser rico, que busca muito ter, que busca as propriedades, que a bênção está associada ao possuir ou obter. Nós não cremos nisso. Nós cremos que no mundo teremos tribulação, mas temos o principal, que é a pessoa maravilhosa de Jesus. E nem tudo vai acontecer nessa terra como nós queremos. Então, não cremos nessas falsas promessas da teologia da prosperidade, onde está embutida um pacote de heresias, um pacote de mentiras, enganando uma multidão incontável de pessoas que estão dentro desses lugares. Teologia liberal nós não cremos no teísmo aberto, calvinismo e em nenhum pacote que queira formar Deus. Nós não cremos em nenhum pacote teológico religioso que queira definir Deus, se Deus é indefinível. Jesus é o único que definiu Deus e deu uma forma da gente entender um pouco Deus, mas nenhum teólogo está autorizado por Deus para defini-lo. Só Jesus de Nazaré é que define Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Não cremos em maldição hereditária. Em Ezequiel 18 deixa claro que isso não existe. Não cremos em regressão. Isso que o modelo dos 12, G12, enfim, um monte de coisa aí, pregam esses movimentos que estão preocupados mais em crescer, em método de crescimento, do que em vida, do que ensinar princípios de vida. Nós não cremos. Isso fere as Escrituras, o Evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. 21. Cremos que missões são feitas de forma bem abrangente. O Evangelho é pregado e praticado, os dois juntos. Portanto, em missões somos os braços de Deus, o rosto de Deus, o beijo de Deus, e com isso a palavra é pregada através de ações e expressões de amor. Está lá em Tiago 2, 14, 26, Mateus 25, 31, 45, deixa bem claro que o Evangelho é bem pregado quando é praticado com suas ações de amor. 22 e último. Não somos presos ao puritanismo, ao protestanismo, ao evangelicalismo. Isso tem tornado pessoas arrogantes, prepotentes, radicais, sem amor. Somos livres para crer. Não aceitamos a intolerância dos fundamentalistas religiosos, protestantes, e nem os do liberalismo teológico evangélico. Buscamos o equilíbrio com liberdade de crer. Nós somos livres para crer e não seguir pacote de igreja alguma. Nós somos livres para crer no único evangelho que produz o evangelho, que é o evangelho da graça de Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa síntese que nós falamos do nosso credo, e no próximo vídeo nós estaremos abordando mais assuntos em que vai ficar bem esclarecido o papel da Manancial como comunidade diaconal nessa terra. Que Deus os abençoe e os guarde, e vocês, espero, tenham entendido essa visão equilibrada, esse evangelho da graça, em que tem salvo, em que tem libertado muitas vidas que estão oprimidas dentro de instituições que mais sufocam do que fazem as pessoas respirar o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Amém.